Olá, queridos! Agora sim, nós estamos online, agora vocês ouvindo e vendo também. Que prazer, que alegria a gente poder estar aqui, comemorando mais um aniversário da nossa igreja. Não é bem como a gente queria que fosse, mas nós estamos aqui com saúde, gozando de saúde e alegria. Falta o bolo, né? Isso é realmente muito importante. Mas que bom que a gente está aqui, que bom ver os irmãos entrando aqui. A gente já tem, eu estou acompanhando aqui no chat. O pastor Paulo Borges já está ali esperando. Muita gente já online. Que satisfação ver os queridos irmãos aqui já online, esperando começar o nosso culto, a nossa celebração. E a gente fez uma live hoje de manhã e a gente expressava essa nossa primeira alegria de estar comemorando mais um ano de vida dessa igreja, dessa comunidade tão amada por nós, né? Mas, ao mesmo tempo, um pouco de frustração de não estarmos juntos, de não estarmos com esse auditório cheio, principalmente depois do culto, quando a gente, de costume, come aquele bolo com guaraná, aquele bolo feito pela Donina, e isso traz um pouco de frustração, um pouco de tristeza. Mas acho que o momento é esse, nós não podemos fugir disso, e portanto, então a gente tem que deixar a tristeza e a frustração de lado, e com alegria celebrar a Deus, dar graças a Deus por esse tempo tão precioso, né? Amém? Você está falando aí que a gente está nesse tempo aqui diferente. Ele é diferente, mas ele nos traz oportunidades de pensarmos em coisas novas, em maneiras novas de nos relacionarmos. E este aniversário está sendo assim. A gente está conversando com as pessoas de uma maneira diferente. E quem sabe o que Deus tem para nós, o que tem preparado para essa igreja nos próximos anos. Então eu quero dizer feliz aniversário para você, Igreja Batista Catuaí. E feliz de verdade, feliz porque nós estamos em Cristo. E hoje nós podemos então celebrar essa união que temos como família, como povo de Deus. Eu quero, como é que faz? Eu já convido o Paulo para fazer parte da nossa conversa acho que sem mais delongas, né? Sem mais delongas. Mas uma coisa que vale a pena dizer é que, apesar da distância, o que mais importa, o que nós temos de mais valioso é a comunhão, né? É o fato de nós estarmos juntos, mesmo que uma pandemia, mesmo que um vírus nos afaste por algum tempo. Mas é bom saber que nós estamos juntos, né? É bom saber e olhar aqui nesse chat e ver os irmãos de alguma forma reunidos, né? Isso alegra o nosso coração. Isso nos enche da esperança de que quando isso passar, e vai passar, em nome de Jesus vai passar, Amém. Nós vamos estar aqui de novo, juntos, unidos, fortalecidos por causa de tudo isso. É bom saber que somos família. E para fazer parte dessa roda de conversa, nós convidamos ou chamamos o pastor Paulo Borges Júnior, que já tem uma ligação conosco, ele já é conhecido da igreja, ele esteve conosco no aniversário do ano passado, trouxe para nós mensagens e palavras muito edificantes, e aí nós pensamos, puxa, vai ser bom se a gente puder conversar com ele de novo um ano depois, e ele trazer para nós aquilo que Deus tem preparado. Então, quero convidar o pastor Paulo a estar conosco. Ele é pastor lá em Goiânia. Ele tem um ministério bastante forte e ele também tem estado bastante ativo na internet, justamente por causa dessa situação que a gente está vivendo. Então, quero agradecer também o pessoal ali da técnica. Daqui a pouco o Rodrigo vai... Só um pouquinho, antes de você chamar o Paulo, dá tempo de você pegar o link que nós mandamos para você e compartilhar com seus amigos. Dá tempo de você mandar para sua família, mandar para os seus amigos, porque como igreja eu acho que a gente não pode guardar só para nós isso, né? Eu acho que vale a pena a gente compartilhar com os outros também.
Com certeza. E lembrando que hoje, na hora do almoço, nós fizemos uma live só nós dois, que já está ali no Instagram, você pode seguir no IGTV, e ela logo vai para o YouTube também, junto com essa daqui que nós estamos fazendo hoje. Então, na hora que o Rodrigo quiser, pode deixar o pastor Paulo entrar e a gente continua essa conversa. Já tem gente dizendo aqui, Rodrigo, passa! Rodrigo, pode deixar entrar. E aí, gente, privilégio. A tecnologia, ela ajuda justamente. É um privilégio poder não estar precisa, com vocês. Mas quando a gente aí. precisa, ela demora um pouquinho. Mas olha ele chegando aí. Amém. Privilégio, uma alegria. Tá sem Puxa, som? Marcos, Rogério. A gente não está ouvindo? Que bênção. Pastor Paulo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado porque o senhor está aqui conosco. Nós te agradecemos bastante, né, pela disponibilidade, pela possibilidade, com esse sorriso aí simpático de sempre, ali na sua casa. Olha, nós estamos com a blusa quase igual, hein? Que coisa. É verdade. Mas eu quero agradecer e quero orar agora para que Deus fale conosco através da sua vida. É bom vê-lo, é bom falar contigo e que Deus nos abençoe sempre junto aqui. Vamos orar agora. Pai Santo e amado, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos porque é o Senhor que nos dá e nos proporciona estas oportunidades. Nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco nesta celebração dos 13 anos de vida da Catuaí, que é uma igreja que foi formada por Ti e continua sendo a sua igreja. Nós também te agradecemos pela vida do pastor Paulo, pela disposição dele, e te pedimos que o Senhor o use para falar com a sua igreja conosco. Abençoe a vida dele, da Lana, da sua família, e que o Senhor sempre fale através da tua palavra na vida dele e na nossa vida. Muito obrigado por este tempo, é o que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Amém. Paulo, agora está com o senhor. Nós queremos dar aí a oportunidade, agradecendo mais uma vez, e que Deus o use. Amém, Marcos. Que privilégio, Rogério, poder ver vocês. Puxa, que coisa mais boa, assim, mais prazerosa, saudade de verdade. Foi um presente de Deus, assim, vocês terem me convidado. Me senti, assim, extremamente honrado e dignificado com essa possibilidade, né, poder participar com vocês, esse esforço todo aí, o Rodrigo e todo o pessoal da técnica aí que está se esforçando, esse trabalho conjunto, e também da gente poder fazer isso assim, ao vivo, né? Então, a gente poder viver esse momento assim, simultaneamente. Então, uma coisa assim, remota, mas online, mesmo espírito, na mesma hora, acontecendo junto. Então é muito bom. Quero primeiro transmitir o meu abraço para todo mundo aí, louvar a Deus pela forma sempre hospitaleira, familiar, amorosa, carinhosa, com que a gente sempre é recebido aí, uma vez mais, né? E sabe, Marcos, o que eu quero compartilhar com vocês, nesse contexto, e também dentro daquilo que é o próprio aniversário da igreja. Então, quando essa fase, né, dos 13 anos na vida comum da pessoa, era exatamente a fase em que os jovens, né, se tornavam adultos, é mais ou menos a celebração dessa iniciação, assim, dessa vida adulta. A gente tem conversado bastante sobre isso. Eu quero ler um texto com vocês e celebrar com vocês esse aniversário no contexto que a gente está vivendo aí, de toda essa quarentena, de toda essa transição, dessa ressignificação de muitos processos na vida da gente. Eu quero ler o que está lá em Efésios, no capítulo 2. E celebrar esse aniversário com vocês à luz dessa reflexão. E diz assim, lá em Efésios 2, a partir do verso 19,
Diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada, habitação de Deus por seu Espírito. Irmãos, quando Jesus estava aqui entre nós, os discípulos quiseram meio que impressionar Jesus, né? E levar ele lá no templo, ele olhou tudo aquilo e todo mundo estava esperando o que ele ia falar, né? Da grandiosidade do templo, né? Do templo de pedras. E Jesus diz assim, olha, eu vou destruir esse templo, isso aí um dia vai acabar e não vai ficar pedra sobre pedra. E o templo que eu vou reedificar será ainda mais glorioso, né? A glória será ainda maior. E eu creio que nesse momento agora está sendo uma excelente oportunidade da igreja entender, né? E principalmente aqui no Brasil, a gente como igreja, aprofundar, né, melhor a nossa consciência de igreja como família de Deus. Família de Deus. Às vezes a gente entende igreja de muitas formas. Às vezes a gente entende a igreja como local de culto, como local de ministério. Existe até essa questão, né? Nós temos que entender o papel missional da igreja. E a gente fala muito dessas coisas, né? Plantar a igreja e tudo mais. E às vezes a gente se esquece de que, na verdade, quem define, né, o caráter da igreja, quem diz o que a igreja é quem a fundou e quem a estabeleceu. Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja. E essa igreja é para ser a família de Deus. Então, o propósito de Deus é que a igreja fosse o lugar da sua habitação, lugar dele morar, dele conviver com seus filhos, dele ter uma comunhão familiar. Então, a igreja é a missão de Deus. E ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo isso, né? Nós somos edificados, é um edifício estabelecido para que nós possamos ser essa habitação. Então, Deus colocou para si a missão de edificar a igreja, de formar a igreja, para que essa igreja fosse a sua família, para que ele pudesse viver em comunhão com seus filhos. E ele quer que essa igreja cresça, que ela se multiplique, mas que ela não se descaracterize naquilo que é a sua essência, aquilo que de fato é a sua natureza, a sua vocação. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz isso, nós somos predestinados para sermos filhos por adoção. Então, o destino da igreja é ser essa família, é ser um lugar de comunhão de Deus com seus filhos. Então, eu quero compartilhar isso, por quê? Porque eu creio que esse é um momento na história da humanidade, como tantos outros, em que nós estamos vivendo a oportunidade de significar, de entender, né, o papel, a identidade, o propósito de ser família. Porque quando Deus chamou Abraão, ele chamou Abraão para uma vocação familiar. Ele diz, Abraão, você vai ser família e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus falou de bênção, quando Deus falou de propósito, como Deus colocou Abraão quando pai da fé, quando Deus colocou Abraão como pai da fé, era para formar família de modo que as famílias de toda a terra pudessem ser abençoadas através da família de Abraão. Então, e muitas vezes nós estamos escapando dessa consciência, e sem perceber a gente vai se envolvendo com tanta coisa, e a gente às vezes acaba não tendo, né, essa definição familiar de igreja. Eu quero usar um exemplo aqui para os irmãos entenderem melhor aquilo que eu estou repartindo com vocês aqui. Quando
no advento da AIDS, quando uma situação muito semelhante à que nós estamos vendo agora, quando aconteceu a situação da AIDS, né, que era aquela contaminação que se dava principalmente através das relações sexuais íntimas, naquela época, o sexo era definido, era adjetivado de muitas formas. Então, as pessoas falavam de sexo lícito, ilícito, bom, ruim, santo ou profano. Então, a gente definia a relação sexual de várias formas, né? Um sexo, sei lá, violento ou de outras formas, enfim, eram várias definições. Mas existia um adjetivo que talvez a gente nunca usou para as relações sexuais íntimas, que era sexo seguro. E a partir daquele momento, com o negócio da AIDS, a gente passou a definir a relação íntima pela sua segurança, e não mais tanto pela sua legalidade ou ilegalidade, pela sua santidade ou não. O mundo, de modo geral, começou a se preocupar, né? Aqueles que tinham um pouco mais de consciência, pelo menos aqueles que tinham um pouco mais de consciência, no primeiro momento tinham esse pensamento. Eu acredito que hoje está acontecendo uma coisa muito parecida. A gente definia as nossas relações eram definidas de várias formas: relação de interesse, relação por necessidade, relação agradável, relação desagradável, relação lícita, relação ilícita, então vantajosa ou prejudicial, de várias formas. Mas existe agora um adjetivo que talvez será incorporado aos relacionamentos de uma forma muito forte e que talvez vai ser o principal adjetivo para definir uma relação, que é a relação segura. Eu creio que, mais do que nunca, o mundo vai procurar relacionamentos seguros, mais do que qualquer outra coisa. E o que é um relacionamento seguro? Onde existe, ou deveria existir, um relacionamento mais seguro? Em família. A família é um relacionamento seguro. Eu vou, de novo, exemplificar isso com algumas figuras. Eu acredito que, a partir de agora, por exemplo, na medida em que todos nós vamos voltar às algumas atividades, mas alguma coisa vai ficar impregnada na nossa mente. Talvez daqui para frente, quando o cara for pegar um ônibus para ir para o trabalho, ele vai pensar duas vezes se ele quer pegar o ônibus que é mais rápido, mas está cheio, ou se ele vai pegar o ônibus que é um pouco, às vezes, mais lento, mas está mais seguro. Se ele vai pegar o ônibus que para mais perto da casa dele ou mais longe um pouquinho, e aí ele não vai definir se ele pega o ônibus que para mais perto ou para mais longe, chega mais rápido ou se chega mais demorado, se deixa ele mais próximo do trabalho ou não. Ele vai procurar, talvez, aquele ônibus mais seguro. Talvez ele não vai procurar uma atividade profissional que o remunere ou alguma coisa tão bem quanto ele era remunerado antes. Porque talvez ele vai procurar uma atividade que seja segura. E eu creio que a igreja vai passar também por essa avaliação. Talvez as pessoas, lentamente, elas vão retomando suas atividades, sua relação com a igreja, e talvez ela não vai estar tão interessada como ela já esteve antes, numa reunião que fosse vantajosa, que fosse rápida, que fosse eficiente, mas que tivesse muito aglomerada. Talvez agora ele vai até aceitar alguma coisa assim que não seja tão rápida, tão portentosa, tão resultante como era antes, mas que ele se sinta seguro. Então, eu creio que, mais do que nunca, a questão das relações familiares, as relações íntimas, as relações onde eu posso, finalmente, tirar a máscara, literalmente. Eu acho que as pessoas elas vão querer identificar em que ambiente elas vão poder tirar a máscara. Porque eu acredito que durante muito tempo, a máscara vai ser uma marca presente nas coisas públicas. E talvez a gente só vai conseguir se ver sem máscara nas relações íntimas e seguras. E agora eu estou usando uma linguagem bem
hiperbólica mesmo, no sentido de que nós possamos entender a força disso. É importante a gente entender, essencial, que quando Deus levantou Adão para ser a semente da humanidade, quando Deus disse, façamos o homem de modo que ele seja a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, segundo a nossa semelhança, Deus não deu para o homem um empreendimento, Deus não deu para o homem um serviço para fazer. Deus não abençoou o homem para ter um ministério. Deus não abençoou Adão para ter um ministério. Deus não abençoou Adão para ser um gerente de um negócio de sucesso. Deus abençoou Adão para formar uma família. Porque é de família que Deus queria encher a terra. Deus não queria encher a terra com uma instituição. Deus não queria encher a terra com um negócio de sucesso. Deus não queria montar uma rede de franchise que abrisse loja e filial em tudo quanto é lugar para entregar um produto igual em todo lugar. Deus não está montando uma rede, uma cadeia de estabelecimentos que vão entregar o mesmo produto com a mesma qualidade em todo lugar, e quem estiver lá na China vai ter certeza que está comendo a mesma coisa que o outro está comendo lá no Alasca. Não é isso. O que Deus estava formando era uma família de pessoas por adoção, de modo que nesse ambiente da família de Deus ninguém se sentisse estrangeiro, ninguém se sentisse forasteiro. Que esse ambiente de acolhimento, de família, fosse tão poderoso e tão carregado da presença de Deus que todo mundo ia se sentir acolhido e finalmente repousar numa relação segura. Foi família que Deus prometeu para Adão, foi família que Deus prometeu para Abraão. E sabe o que é curioso? Quando Moisés tirou o povo do Egito, o casamento dele estava em crise. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, na palavra de Deus, mas ele e a Zípora tiveram um desentendimento lá por causa do batismo do filho, da circuncisão do filho deles, e o Moisés não circuncidava o menino, e Deus se levantou em ira contra Moisés. A Zípora foi lá, pegou uma pedra, circuncidou o menino, e ela ficou tão nervosa com Moisés que ela foi viver um tempo lá na casa do pai. Isso não abateu Moisés, não, porque ele tinha uma missão. Ele tinha que tirar o povo do Egito, e mesmo a mulher estando separada, depois o Jetro, o sogro dele, foi lá devolver a mulher para ele. E acho que se o Jetro não tivesse tido a iniciativa de levar a mulher de Moisés de volta, eu acho que até ontem. O Moisés estava tão focado no trabalho, no serviço, no que ele tinha para entregar, que isso para ele era uma coisa secundária. Mas, quando o povo finalmente vai entrar na Terra Prometida, eu creio que essa quarentena precisa fazer a gente entender isso. Que a igreja tem o papel primordial de pregar o evangelho que tira o povo do Egito. Mas esse evangelho tem que evoluir para uma fé que ocupa a terra. Nós não podemos continuar sendo o povo que simplesmente prega uma salvação, que arremete para o céu sem antes formar a família de Deus na terra. E mesmo Moisés tendo uma crise familiar terrível, mesmo ele tendo sido a única pessoa em todo o povo de Deus cujo filho foi circuncidado pela mulher e não por ele, Deus levanta o Josué, que é mais ou menos um filho por adoção de Moisés, e Josué faz a seguinte declaração: escolham hoje o Deus que vocês vão servir. Escolham se vocês vão servir o Deus dos vossos antepassados, se vocês vão servir os deuses dos estrangeiros que vivem em volta de nós. Eu quero dizer para vocês, aí o Josué diz, eu, porém, quero dizer para vocês, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então é interessante a gente perceber que a relação que finalmente evoluiu de uma salvação que tirava do Egito para uma salvação que ocupa a terra e revela e enche a terra com a glória de Deus, é essa fé que evolui de uma salvação individual
que é real, é verdadeira, para uma consciência de salvação na forma de uma família que forma a igreja como a família de Deus. Amém? E por que eu estou testemunhando isso? Porque eu sinto que essa é a vocação de toda a igreja. Mas todas as vezes que eu estou com vocês, eu sou impulsionado por Deus a dar esse testemunho em relação à Igreja Batista aí de Catuaí. Porque talvez vocês já compreenderam isso. Vocês vivem isso. Vocês são isso. A gente está aí, a gente sente essa graça familiar. E às vezes, quando a gente está vivendo isso, quando isso às vezes não é experimentado de forma mais intencional, a gente acaba, às vezes, preocupado em ser outras coisas que às vezes a gente nem tem a culpa de ser. Não isso. A gente está aí, a gente sente a culpa de ser. Graça familiar. Então, e às vezes, quando a gente está vivendo isso, quando isso às vezes não, eu acho que nós estamos tendo, não é experimentado de forma mais intencional. Deixa eu, só ver um negócio aqui. A gente acaba, às vezes, preocupado em ser outras. Voltamos aí com o som? Então, continuando, né? Eu queria dar essa palavra de encorajamento. Porque quando Jesus estava lá dos seus 12 para os seus 13 anos, que ele foi no templo, é interessante até perceber que aos 12 para os 13 anos de idade, Jesus foi esquecido no templo. Jesus foi esquecido no templo. E 12 para os seus 13 anos. E Jesus foi esquecido exatamente no templo. E quando a família de Jesus volta para reencontrar Jesus no templo, eles ouvem uma declaração muito interessante, porque eles estão lá preocupados e dizem: olha, por que você fez isso com a gente? Ele diz que eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Então, eu creio que esse ponto de maturidade, né, esse ponto de maturação, é exatamente quando a gente evolui dessa ocupação com as liturgias templárias, que pode até quase fazer a gente se perder dentro, ou a gente se esquecer de quem a gente é e de qual é de fato a nossa verdadeira vocação. As ocupações templárias, as ocupações ministeriais e litúrgicas, às vezes faz com que a gente até se esqueça de que a gente é família. E a gente se descuide um do outro como família. E aí nós precisamos ser lembrados por Jesus jovem de que o nosso negócio aqui na Terra é cuidar dos interesses do nosso Pai. Nem não é dos negócios do nosso Deus, é dos negócios do nosso Pai. Então, Igreja Batista de Catuaí, vocês têm sido um exemplo para mim de hospitalidade, de amizade, de aconchego, de vida em família. E eu não queria outra coisa nesse dia senão dar esse testemunho. Eu tenho compartilhado com alguns ministérios, tenho compartilhado com algumas igrejas em momento especial como esse. E Deus tem me dado a graça, eu acho que foi uma direção de Deus de compartilhar essa palavra. De que eu creio que nesse momento agora nós precisamos resgatar, significar de maneira mais intencional essa nossa vocação como família de Deus. Mais do que nunca, a gente ser família de Deus na Terra. As pessoas que estiverem entre nós se sentirem que estão em família. Eu queria concluir minha reflexão dizendo o seguinte: eu acho que o Marcos, se ele não for mal resolvido nessa área, eu acho que o Marcos vai lembrar de uma coisa aqui, né? Ele tem idade para lembrar disso. Eu tenho 62 anos, eu nasci no interior de Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, numa região bem tradicional, e
E minha infância foi vivida ali naquele interior de Minas ali. Meu pai era original de Estrela do Sul, uma cidade bem interiorana, que cresceu à base de garimpo e pecuária. E eu passava minhas férias lá na casa dos primos, dos parentes. Eu ficava lá, minhas férias todas, às vezes até mais de um mês. Também vivi muito ali no interior de Goiás, Catalão, Ipameri, tudo cidade pequena, na roça, e onde os recursos eram bem poucos. E essa coisa assim essa coisa da igreja remota, da gente às vezes não poder estar reunindo toda hora que quer. Na verdade, sabe, amados, isso não é novidade para a gente, não. Eu vi isso na minha infância e uma parte da minha juventude. Às vezes, a única coisa que a gente tinha era um rádio. Um rádio. Não era nem um computador com câmera transmitindo imagem, um rádio de válvula. Aquilo às vezes chiava, um pregador, milhares de quilômetros de distância, em ondas curtas, transmitindo a palavra de Deus e a gente reunido ali em torno daquele rádio, em família. Em família. Crescendo juntos, crendo a mesma coisa. Então, o fato de ser remoto, o fato de ser uma transmissão, quantas e quantas vezes igrejas viveram, pessoas nunca viveram e morreram sem nunca poder participar de um culto público, porque estavam ali, às vezes, vivendo de um folheto, de uma carta, de uma mensagem mandada por alguém, uma mensagem enviada pela onda do rádio. A pessoa nunca ia ver e encontrar aquele pregador, mas ele estava ali recebendo a mensagem de um irmão. É a família se encontrando no mesmo espírito, no mesmo entendimento. Sabe, amado, separação é coisa de família, distância é coisa de família. Quem tem filho aqui sabe, ninguém aqui está criando seus filhos para viver o resto da vida em casa. Uma família bem-sucedida, se Deus quiser, os filhos um dia vão se emancipar, vão se casar, vão formar seus núcleos familiares, vão viver longe. E apesar da gente sentir a dor, a gente sentir a separação, é por ser família que a gente vai aguentar a distância. É por ser família que a gente vai entender o valor de uma carta, cheirar, guardar aquilo, ler várias vezes, a mesma coisa, e a gente lê aquilo várias vezes. Nós fomos nos tornando uma forma de ser igreja que às vezes não faz a gente lembrar, que é família. Às vezes a igreja faz a gente lembrar que é culto, que é ministério, que é evento, que é reunião disso, reunião daquilo. Às vezes a gente lembra que é uma reunião de oração, mas que não é a família orando. Às vezes a gente lembra que é um culto de missões, mas não lembra que é a família buscando um propósito. Então, antes de qualquer outra coisa, nós somos a família de Deus. E se Deus quiser, os nossos filhos vão ter sucesso, vão crescer e talvez vão morar longe. E porque a gente é família, nós vamos fazer uma ligação, vamos mandar uma mensagem, vamos, graças a Deus, hoje, às vezes não vai mandar uma carta, mas vai abrir lá uma internet, um WhatsApp, olhar no rosto e lembrar que a gente é família. E quando a gente lembra que é família e estamos cumprindo um propósito, aquilo consola o nosso coração. A gente aguenta a distância. Nenhum pai aqui quer que o seu filho fique em casa pro resto da vida. Mas se Deus quiser, se ele amadurecer, crescer, entender, nós vamos continuar sendo nós vamos vencer a distância, nós vamos saber enfrentar as separações, as dificuldades, essa condição remota, mas vamos continuar nos espalhando e enchendo a terra. Em nome de Cristo Jesus. Então, que nós, como igreja, possamos nos amadurecer nesse momento. Que a gente possa ser aquele povo que ensina hoje a humanidade a entender o valor sublime das relações, da intimidade. Porque se nós, como igreja, resgatarmos de maneira sensível, ousada, determinada, o nosso senso de família, todas as famílias da terra serão abençoadas através de nós. Então eu queria deixar essa palavra para a família Batista Catuaí. Esse povo tão querido, gente tão amorosa, tão afetuosa, e que, mais do que qualquer outro dia, em qualquer outro momento, essa igreja pudesse se apropriar
disso que vocês incorporam e materializam e testemunham de maneira tão evidente. Que as pessoas continuem se sentindo entre vocês como família de Deus. Ninguém se sinta peregrino, estrangeiro, mas concidadão dos santos. Meu abraço para a igreja, a minha alegria, meu testemunho. Está aqui um membro dessa família, longe, compartilhando com vocês hoje de forma remota, mas devolvendo a vocês o testemunho de que entre vocês eu me senti em família. Amém? E que isso possa ser uma palavra de encorajamento, que isso possa ser uma palavra de ânimo, e que essa igreja cada dia mais encontre esse lugar, esse exemplo de família para todas as famílias, e todas as famílias possam ser abençoadas através de vocês. Um forte abraço a todos. Não está saindo? Está me ouvindo aí? Eu estou te ouvindo aqui, Ô, Paulo, não sei se está saindo no obrigado, YouTube. meu querido. Foi muito bom te ver, te ouvir. Essa palavra veio ao encontro aqui dos nossos corações. A gente tem pensado, tem falado, tem desenvolvido essa questão de família. E realmente é muito bom saber que você faz parte dessa família também, junto conosco aqui, você, a Lana. Na próxima vez a gente quer ter vocês aqui perto para dar aquele abraço gostoso. E foi muito bom a gente poder ouvir você de novo. E saiba que assim, é uma alegria, né? A gente hoje de manhã, é gostoso ver como Deus vai trabalhando as coisas. Hoje de manhã a gente falou exatamente da oportunidade que Deus está nos dando com essa situação toda de ser igreja, de fazer aquilo para o que nós fomos chamados. E como família anunciar o Evangelho e a glória de Deus ao mundo. Ô, Marcos. Obrigado, meu querido. Não, peraí. Prazer muito grande. E eu também quero dizer a você que esteve aí nos acompanhando, muito obrigado pela sua, eu ia dizer presença, mas sua presença, mesmo que aí de longe continuamos juntos. Você está falando aí, Paulo? Fala para mim. O que você... Eu quero falar com você. Eu não quero terminar esse encontro aqui curioso. Você se lembra, né? Diga. Dessa coisa de participar de um culto só no rádio, né? Ondas curtas, música cantada no rádio, pastor pregando, você lá cheio de Deus, sem nunca ter visto a cara do pregador. Sim ou não? Você tá me provocando, né? Você tá querendo me provocar. Rapaz, eu posso dizer para você o seguinte, eu lembro. Eu lembro, sim. Não era um negócio muito comum, porque eu morava na capital. Mas eu já vi isso acontecer, porque quando eu ia para casa dos meus avós no interior, era assim que a coisa funcionava. E eu sei do que você está falando. Mas essa provocação foi cruel. Mas é verdade que... Nós estamos juntos, você tem 62, eu tenho 59, rapaz. É a mesma tribo. Eu só observo aqui, viu? Só observo a conversa de vocês. O Rogério está só ali de longe. Mas então, você está vendo? Então, na verdade... Na verdade, a igreja já viveu isso, né? A igreja já viveu isso, né? Tem muitos lugares que a igreja já vive isso até hoje e é família de Deus e sabe vencer essa distância e essa separação pelo mesmo espírito, né? Pelo mesmo sentimento, pela mesma convicção, graças a Deus. Se você quiser ouvir,
Eu falei hoje de manhã e o Rogério ficou admirado. Se você entrar no nosso canal e colocar e classificar por mensagens favoritas, as mensagens do Paulo Júnior são as mais vistas do nosso canal. Você sabia disso, Paulo? Ele é o nosso carro-chefe. Então você pode entrar lá, colocar em ordem das mais vistas, das favoritas, e as mensagens do pastor Paulo vão estar lá. Por isso que é sempre gostoso falar com ele. Eu vou encerrando agora. Foi muito bom estar com vocês. Eu quero dizer feliz aniversário. No próximo domingo nós estaremos aqui às 10h10, fazendo um culto também especial, referente ao nosso tempo de aniversário aqui. Teremos algumas coisas especiais, e você pode participar junto conosco ali, clicando no YouTube. Se você ainda não assinou o nosso canal, está aí uma boa oportunidade para fazer isso e ser avisado quando essas coisas acontecem, e também entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber todas as notícias da Catuaí. Nós continuamos juntos, mesmo longe. Vou pedir para o Rogério orar, encerrando esse tempo e desejando que Deus abençoe a cada um. Abençoe a você, Paulo, sua família, se você estiver aí ainda. Que nós cremos. Obrigado, pastor Paulo, pelas palavras. Bom ser lembrado de que nós somos família, né, e precisamos cuidar uns dos outros. E melhor ainda saber que você se considera parte dessa família aqui. Que bom saber disso. A gente fica feliz. Isso é muito especial para nós. Ano passado já foi maravilhoso e mais uma vez agora a gente pôde aprender bastante com o Senhor. Queria orar agora junto com a nossa família. Queria que você, aí onde você estiver agora, pudesse fechar os seus olhos, pegar na mão de quem estiver do teu lado, e orar junto com a gente aqui. E falar com Deus, dar graças a Ele pela vida dessa igreja, pela vida que nós temos em comunhão, pela nossa vida juntos uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que nós temos para compartilhar agora. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida dessa igreja, que faz parte, Deus, dessa igreja universal, dessa igreja que se encontra nos 4 cantos do mundo. Mas, especialmente, Deus, obrigado pelos que compartilham com a gente da mesa que é servida aqui, uns com os outros, no serviço uns com os outros, no amor dispensado uns com os outros, Pai. Que o Senhor nos conserve, Deus, nessa comunhão. Obrigado, Pai, pela lembrança de que nós somos família e que nós dependemos uns dos outros para sermos corpo. E juntos, unidos, Pai, no mesmo caminho, na mesma direção, caminhar, Pai, no sentido de glorificar o Senhor. Porque Tua palavra diz que quando amarmos uns aos outros, é ali que nós somos reconhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor. Pai, que em nome de Jesus essa palavra encontre lugar no nosso coração. E que em nome de Jesus nós possamos nos fortalecer nesse tempo. Ser igreja nesse tempo, embora não estejamos nos reunindo, mas que a gente continue sendo igreja, Pai, abençoando, sendo bênção uns para os outros e para aqueles que ainda não te conhecem, Pai, e que o Senhor deseja acrescentar a essa família. Pai, que em nome de Jesus nós sejamos usados, Deus, para que o Senhor possa atrair aqueles que o Senhor deseja que façam parte dessa família. Nós abrimos nosso coração, nós abrimos a nossa vida, nós abrimos as portas da Igreja Batista Catuaí para aqueles a quem o Senhor deseja acrescentar à nossa comunidade.
acrescentar no reino de Deus. Nos dá o privilégio, Deus, de sermos família para essas pessoas. E Pai, em nome de Jesus, continua dando graça. Continua nos abençoando, Senhor. Continua fazendo com que, aos olhos daqueles que estão mais distantes, nós possamos parecer e ser de verdade uma família unida, acolhedora, que atrai e que acolhe, Pai, à medida que o Senhor vai trazendo. E Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Paulo. Que ele continue sendo bênção nesse país, Deus. Nesse país que é tão carente, Pai. Tão necessitado da presença do Senhor. Da manifestação dos seus filhos, Pai. Que ele continue sendo o reflexo de Jesus Cristo para aqueles que o ouvem. Então, Deus, em nome de Jesus, continua dando vigor para ele. Continua fortalecendo, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. E mais uma vez, obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer mais um aniversário, mais um ano de vida. E que sejam muitos outros anos pela frente, mas sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus Parabéns, abençoe. igreja. Parabéns, Igreja Batista Catuaí. Olha aí, estamos juntos, o Paulo. Agora para o Paulo, estamos os três na tela. Que legal essa tecnologia. A gente quer aproveitar e agradecer ao Rodrigo. Vocês não viram, ele está lá na mesa de técnica. Agradecer também a Cris e o Humberto, que estão aqui por trás. Depois vocês vão ver as fotos dos bastidores. E é sempre bom estar aqui com a gente contribuindo e colaborando. Parabéns, família. Obrigado, Paulo. Grande abraço para vocês aí em Goiânia. Aleluia. E que Deus abençoe e continue abençoando você, sua família e seu ministério, viu? Nós Amém. estamos aqui. Quando você Amém. passar por aqui, o avião está passando por cima assim, você pula que a gente te segura. Tá? Amém. Aquele abraço. Boa Abração, noite. Marcos. Obrigado. Um beijão para todo mundo aí, gente. Amém.